Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aqui do nosso podcast do MBA do Palestrante. E hoje nós temos, e você já está vendo aqui, nada mais, nada menos do que uma das maiores referências como empreendedor do Brasil. Uma das maiores referências também como ser humano. Você já deve ter visto várias entrevistas do Geraldo e eu acredito que você deve ter se identificado assim como eu me identifiquei. A gente estava numa resenha agora, o Geraldo me colocou numa fria com a minha esposa e depois eu vou contar para vocês no momento propício. Mas ele também se tornou uma referência como um dos maiores palestrantes do Brasil, e hoje a gente tem a honra de receber o nosso querido amigo aqui, parceiro Geraldo Rufino! Tamo junto. E juntamente com a gente aqui, para que você vai assistir aqui, né, compondo a nossa mesa, não poderia faltar o nosso querido DJ e o nosso querido Lucas. Galera, dá um salve aí. Fala, palestrante. Salve, pessoal. Tamo junto aí. Hoje é muita experiência na mesa, né? É, como sempre, mas hoje tá especial. O Francisco sempre fala assim, tá na mesa dos mais experientes. Olha aí, hoje a gente sentou aqui na postura de aprendizes, né? Só vou pegar conteúdo aqui hoje. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Feliz daquele que consegue sentar numa mesa que aprende. E hoje eu tenho certeza que isso vai acontecer neste lugar, certo? Certeza. Nós estamos muito honrados. Então, pessoal, pega a visão, porque aqui é muito conhecimento, é muito conhecimento. Geraldo, dá um salve para a galera aí. Oi, gente. Olha, na realidade, eu sou um aluno, um eterno aprendiz. Eu comecei a conversar com os meninos, com o Chicão, com os meninos quando eu cheguei. Tem uma coisa aqui que chama energia. Né? Nós somos seres de luz. Eu já me conectei com a energia quando chegou. Quando eu falei com a chefe do Chicão, você vê esse cara aqui, sensacional, Chicão. Aí fica Chiquinho quando a esposa chega. Então, e ali você percebe que tem raiz, que tem essência, que tem família. Então, eu já estou conectado nesta família para levar para você alguma informação que some na sua família, que some para você, que você leve para mais alguém. Prazer estar com vocês. Uau! Deixa eu ajustar aqui o microfone dele. Aí. Bora. Excelente. Posso começar? Manda aí, Chico. Manda. Rodada? Manda. Você é o Geraldo. segundo cara mais experiente da mesa. Não tô chamando de velho. Que bom. Que eu observei no Chicão logo de cara, ele ouve. As pessoas não estão querendo ouvir. Ele não diz que ele é isso, ele é aquilo, ele fica só ouvindo. E aí você percebe a grandeza do ser humano que aceita ouvir, a humildade, e não se achar. Então, ele com certeza só vai crescer. Porque o que eu observei de cara é que ele sentou e ouviu. E aí eu prestava atenção e ele falava, ele não disse que ele é quem ele era. Uhum. Ele só ouviu. Eu só descobri no final da conversa que ele era o Dico. Mas eu tenho uma pergunta pra você. Não é, ele não ficou quietinho só porque a esposa tava do lado, não, né? Eu só descobri que ele era chefe dele. Eu sabia que ela era esposa do CEO, tá certo? Então, mas eu não sabia que era ele. Só no final olha que interessante, quando o papo é reto e leve. Eu só soube no final, porque ele falou, é minha esposa. Eu falei, era sua chefe. Por isso que você tava quietinho. Eu estava no final da conversa. Isso tem uma importância extraordinária, porque eu falei espontaneamente, como qualquer figura que está aqui, um cara que estava de passagem, ele sentou lá com essa simplicidade de um cara que está de passagem e começamos a bater um papo. E aí eu percebi que aquele cara ia ouvir, então eu fiquei disposto a falar, porque eu entendi que ele queria ouvir. Uhum. Mas não tem rótulo. Ele não era o cara, não, ele era o cara subordinado daquela mulher que estava sentado lá, mas eu só descobri no final. Uhum. Isso tem uma importância gigante. As pessoas olharem para as outras pessoas e não pôr rótulo, Deus está no outro. Eu olho para as pessoas e eu não olho a figura física, eu olho a espiritualidade, a luz, o Deus que está nela. Foi o que eu enxerguei nele, por isso que o papo rolou reto e a gente conseguiu fazer essa conexão. Que Tá esse podcast gente, o Chico vai fixar no Instagram dele. Geraldo Rufino. Para mim já valeu. Geraldo, bom, vamos lá. Cara, gratidão. Fico feliz de verdade. E agora, para contribuir com a vida dos nós temos aqui um grupo de novos palestrantes, né, de pessoas que têm como missão levar o seu conhecimento, a sua história, e nós entendemos essa sua habilidade de contar história, essa sua habilidade de contextualizar problemas e soluções da vida em uma fala, qual que é o melhor formato? Porque uma coisa que você falou muito legal ali, você falou assim, existem 8 bilhões de pessoas, na resenha, pessoal, 8 bilhões de pessoas no planeta. Cada uma delas é uma obra de arte. Única. Cada uma delas tem uma história incrível para contar. Cada uma delas tem uma história de sucesso, desde a sua formação lá entre os espermatozoides que você estava me falando.
Só que nós percebemos que alguns têm mais facilidade e outros não. Qual é a técnica que você utiliza? Existe um formato para quem está começando? Como que eu contextualizo a minha história, o meu conhecimento em uma palestra, em uma hora, em 60 minutos, que a gente pode impactar como meta, você falou, e é uma meta que eu tenho, se eu transformar uma vida ali, a meta tá batida. Se eu transformar 2, dobrei a meta. Se a gente transformar 1.200, aí superabundou. Mas me diz, você tem alguma técnica, você utiliza disso? Como que faz para quem está começando conseguir colocar sua história de uma forma vigorosa numa palestra? Olha que interessante. Você nasce com todos os requisitos de grandeza humana. Porque para você nascer já tem toda aquela complexidade e você conseguiu. Aí depois você chegou até aqui. Então significa que você tem uma história. Todos nós temos uma história. Então, quando eu falo bem, Rufino, você tem uma história sensacional. A sua história é sensacional. Não, não é história. Todos nós temos história. Então, isso não é um problema. É o que você está fazendo com a sua história. Quando você olhar a sua história, você olha no retrovisor, você vê vivência, experiência, aprendizado, anticorpos. Você vê tanta coisa positiva, mas não é para lá que você vai, é para o para-brisa. Então, entrega aquilo que você trouxe, né? Seja você locomotiva. E aí, qual que é o segredo? É não ter segredo. É fazer o simples. Fazer com humildade, aceitar fazer o que você fez ali, você ouve, você aceita ouvir, as pessoas estão achando que já sabe. Quando você aceita ouvir, você começa a armazenar conhecimento, isso não tem como comprar, você tem que adquirir. E quando você está diante das pessoas, entregue o conhecimento. Isso é que nem a água de mina, quanto mais você entrega, mais branda, mais leve, melhor o sabor. Então, ou seja, cara, entrega aquilo que você tem, e aprenda a delegar. Não subestime o próximo. Você nasceu locomotivo, mas o outro não é vagão. Ele também é locomotiva. Ele pode estar vagão temporariamente, mas ele não é menor nem maior que você, é o seu semelhante. Conviver com os diferentes. E quando você subir para falar com alguém, subir não. Sobe num palco e vai falar com as pessoas. Não, fale com as pessoas no banco do ônibus, no banco da praça. Como se você fosse fazer uma palestra para levar para essa pessoa informação. Quando eu falo impactar uma pessoa, impactar a primeira pessoa que você encontrou de manhã em casa, a esposa, o filho, quem dormiu com você, o Deus estava do lado. Impacta Deus, que está na primeira figura viva que você acha de manhã. Então, faça a palestra para uma criança de 2 anos. Conte para ela, leve motivação, arranque um sorriso dela. Uau. Eu acho que quando você está diante de uma plateia maior, só mudou um número. Mas você não pode mudar o seu objetivo e o seu propósito. Era impactar uma pessoa. Então, se do lado tinha mais alguém que aceitou ouvir, você dobra a meta. Eu faço isso espontaneamente para a pessoa. Para quem? Para cada pessoa, porque cada pessoa é única. Então, você vai numa plateia que tem médicos, eu vou numa cadeia falar com os presos, eu fico no meio deles, e para mim são seres humanos que se perdeu por algum motivo, mas que o Deus está neles. Qual que é o meu objetivo ali? Fazer com que eles tenham interesse em me ouvir e sair pela porta da frente. Se tornar o ser humano que ele nasceu, que é bom, a essência dele. Eu faço isso numa diretoria, não importa o tamanho da empresa. Eu olho o tamanho das pessoas, e todos nós somos grandes. Todos nós somos brilhantes. Olham para mim e falam, Rufino, além da história, você é brilhante. Eu falo, todo mundo é. Para onde é que você está olhando? Olha para você. A minha história é sensacional, a sua também é. O que você está fazendo com ela? Eu acho que é isso, tá? Nossa. Você não estava brincando quando disse que hoje o episódio ia ser pesado, hein? E quando a gente fala que todos temos histórias sensacionais, às vezes a gente simplesmente não tem essa visão que você acabou de colocar do... Beleza. Você está falando que a minha história é sensacional, mas a sua também é. Às vezes as pessoas não enxergam para elas como também uma potência de uma história que pode transformar vidas. E eu vejo no palestrante muito isso, né? Aquela pessoa que enxergou nela algo que pode transformar a vida de outras pessoas e aquilo move tanto ela que ela sente um nó na garganta de querer contar isso para outras pessoas. E eu vejo, às vezes, quando as pessoas estão nessa ânsia de falar, elas cometerem um erro básico que você iniciou aqui o podcast falando, que é falar mais do que ouvir. Isso aconteceu com você na sua jornada? Como você enxerga esse momento certo de falar, o momento certo de ouvir, sendo alguém que gosta muito de tocar, transformar as pessoas? Aprendi com a minha mentora, minha coach. Mentora, coach. Eu já sei quem é. Eu também já sei quem é. Própria. E graças à democracia dela, que era cubana, né? Ela me dava só o direito de concordar. Então eu cheguei... Minha mãe nunca me tirou esse direito. Garantido. Assim, a única pessoa que depois da minha mãe, teve as irmãs e tal,
Aí depois continuou na esposa como Chico. Só concorda? Então, enquanto você Eu tenho o direito de concordar. Essa habilidade de ser inteligente o suficiente para aceitar. Uhum. Então, quando você aceita logo esse poder gigante que a mulher tem e ouve, você tem a oportunidade de aprender com elas, que são superiores, que vieram primeiro, que você dependeu dela para nascer. Agora, você quer bater boca com ela, ouve. Ela vai usar os 200 sentidos, que ela não tem 6 sentidos. Isso é propaganda enganosa, ela tem 200 sentidos. E ela vai usar para te atender, para te servir, para te dar direção. E ela empreende a vida. Ninguém consegue ser empreendedor mais do que a mulher, porque ela empreende a própria vida que ela mesma deu. Então, eu aprendi isso muito cedo, eu aprendi a ouvir. Então, na realidade, quando você ouve, só que eu aprendi a ouvir as crianças, eu não subestimo a criança. Ele tem a habilidade dele, esses novos agora nascem com chip, ele vem com um monte de informação, ouve. Cara, é de uma grandeza quando você aceita ouvir. Agora, a criança não importa se ela tem 3 anos ou 83. Ela tem alguma coisa para passar para você. Precisa ver se você está preparado para ouvir. Eu chamo isso de evolução humana. Você está preparado para evoluir? Então você precisa aceitar ouvir. Primeiro você ouve. E quando eu falo para alguma pessoa, não pode ser uma, se é 10 ou se é milhares de pessoas. Quando eu falo com as pessoas, eu falo sempre para uma pessoa. Então, já que eu vou falar para uma pessoa, a minha disposição, a minha energia entre eu ter um papo com alguém e eu bater um papo só eu e o Chicão, é o mesmo papo, tá? Uhum. É papo reto. Eu falo com ele como ele agora é minha plateia. Eu estou ouvindo, mas eu estou vendo se eu estou ouvindo o que eu estou falando. Porque precisa ver se você pratica aquilo que você fala. Tem cara que faz palestra de motivação e ele é depressivo, não tem sentido. Ele não está sendo verdadeiro. Ele tem depressão e está fazendo palestra de motivação, ele precisa motivar ele primeiro. Quando eu falo de um sorriso largo, o primeiro sorriso largo que eu dou de manhã é para mim mesmo, eu sorri para o espelho. Porque minha mãe me ensinou isso. Ela não tinha uma bola, uma bicicleta, um smartphone para me dar. Ela dizia que eu era bonita, que estava nela. Então, eu sorria. Agora eu olho para o espelho, eu lembro da minha mãe, eu dou um sorriso para mim, eu sou lindão. Eu falo para minha mulher de vez em quando, você se acha? Eu falei, minha mãe falou que era, que eu podia me achar. Você está dizendo que a minha mãe mentia? Eu ainda tiro onda com isso. Você precisa acreditar em você. A hora que você acredita em você, você contagia o universo em volta a acreditar também. Eu chamo de efeito Harvard. O que Harvard tem? Nada. É que lá as pessoas acreditam. Acredita que a partir de acreditar em você. Mas você precisa saber se você é verdadeiro. Como é que você faz de verdade? Quando você faz aquilo que você fala. Aí não importa o tamanho da plateia. É o seu tamanho, é aquilo que você acredita. Então, cara, fala para você primeiro. Põe a máscara em você primeiro, acredita em você primeiro. Vê se você está fazendo ou praticando aquilo que você está falando. Aí você não precisa texto, você não precisa do PowerPoint. Você precisa só se conectar com a energia do outro. Uhum. O outro está esperando. A hora que você se conecta e olha para ele, você vai ver que qualquer lugar que você viu falando, você vai falar 1 hora, meia hora, 40 minutos, 2 horas. Você não vai ver eu tomando água. É porque eu não tenho sede? Não, é que a minha energia está totalmente conectada em quem está me ouvindo. Eu não vacilo. O tempo que você pega para tomar água ou para mudar uma tela, a pessoa pega o celular. Você perdeu a única pessoa que você ia impactar. Então, na dúvida, como eu sei que o meu objetivo é impactar uma, eu não corro o risco de vacilar e perder aquela pessoa que eu vim para impactar. Eu falei, bati papo, por exemplo, palestra. Quantas palestras você fez? Eu fiz palestra para o Grupo Pão de Açúcar para 8 pessoas. A Bíblia convidou, eu fui lá, falei com 8 pessoas. Depois entrou uns gaiatos lá, acabou tendo 10, 12. Mas o objetivo era 8 pessoas. Eu falei em Brasília, na esplanada do Ministério, uma palestra de um show que eles fazem lá, chama Green Movie. Cada 2 anos fazia, eu não sei se ainda fazem. Eu fui lá 2 vezes. A primeira vez, 180 mil pessoas. Uau. Eu tinha que falar 15 minutos entre o show do Paralama e do Skank. A Ana Paula estava apresentando, filho, como é que você vai fazer? Com esse monte de gente, eu falei, vou falar para uma pessoa. Se alguém mais aceitou, ouvir. Maravilha. Só tenho 15 minutos. Qual que é o objetivo? Eu vim com o objetivo, claro, de levar uma informação, uma mensagem de 15 minutos para uma pessoa, para ela sair daquele evento, aproveitar aquela energia, aquele movimento, acreditar nela e usar essa mesma alegria para trabalhar, a mesma alegria para estudar. Se naquele momento, eu falei para as pessoas que estavam lá, se você usar essa mesma energia de alegria que está aqui, não vê o tempo passado, não se preocupa com a chuva, você olha para o palco e vê Deus, porque você curte, você usar isso para os outros propósitos da vida, você vai ser feliz a vida inteira, como você está sendo aqui agora. Eu usei 15 minutos e eu consegui que a plateia não vaiasse, se aplaudisse. 180 mil pessoas. Imagina um aplauso de 180 mil pessoas, é um mega aplauso, né? Eu falei para uma só, gente, qual que é o objetivo? Não pode ter o ego, você não pode ter a vaidade, você precisa ter o propósito. Qual que é o propósito? Impactar uma pessoa. Tá bom.
É esse o objetivo. Eu vivo assim a vida inteira. É a minha primeira meta do dia, no meu dia a dia. Então, fazer uma palestra, encontrar meu porteiro de manhã e dar bom dia, é a mesma coisa. Tá? Geraldo, eu tenho uma curiosidade extrema e eu sempre quis perguntar isso para você. E hoje não só eu vou ter a oportunidade de saber, mas como todo mundo que está assistindo a gente aqui, que nos segue nas redes sociais. Como o Geraldo foi rotulado, né, como um cara irritantemente feliz, né? Foi rotulado assim. E eu queria saber como você transformou essa felicidade toda em palestra. Como começou isso? Um dia você acordou, você palestrante? Como é que foi o começo de tudo isso? Porque hoje você tem uma experiência gigantesca, né? Como é que foi lá no princípio, quando você foi dar a primeira palestra? Ou como surgiu essa oportunidade? E agora, como é que eu vou montar uma palestra? Como é que eu vou falar? Como é que foi? Tem curiosidade, Chico, de saber disso? Porque a gente só vê ele lá no palco, mas não sabe como é que foi o início, né? Porque o que acontece? Em base disso, porque muitos falam assim, mas é o Geraldo, mas é o Chicão, mas é não sei quem. Mas tudo teve um começo, né? Como que foi teve esse frio na espinha, teve esse empacotar ali de levar, de construir, como o DJ falou? Não tem mágica, não tem um preparo, tem o simples, tem o que eu estou fazendo aqui. Para mim, isso aqui é um começo. Todos os dias eu começo de novo. É um equívoco as pessoas achar que já sabe. Total. Sabe nada, não. Você vai e fala como se fosse a primeira vez. Como lá atrás, eu sorria porque eu era feliz. Eu não tinha exatamente o que sabia, o que eu conseguia para comer no dia. Mas quando o sol entrava na festa do meu barraco, a mamãe fazia eu agradecer o privilégio de mais um dia, um diamante, 24 horas para lapidar. E eu sorria, eu tinha oportunidade de mais 24 horas. Aquilo me dava alegria, me dava felicidade. E além de tudo, eu tinha mãe. Pensa num cara pleno. E aí, aquilo me dava energia, me dava espiritualidade. Eu agradecia a Deus me protegendo, blindado. Cara feliz. Então, por que eu não seria feliz depois que eu tinha até pão para comer? Então, essa felicidade vem lá de trás. O meu sorriso largo vem da gratidão pelo privilégio de cada dia que inicia. E ele está iniciando faz anos. E todos os dias eu tenho chance de... Amanhã eu não sei, mas hoje o dia começou. Então, hoje eu sou um cara feliz porque eu tive o privilégio de mais um dia. Então, para mim, essa coisa da irritantemente feliz, eu levanto de manhã, eu até sugiro para você que faz palestra, para você que faz a palestra, não precisa ser palestrante. Pessoa que passa mensagem para alguém do lado. Você levantou de manhã, neste país, o melhor clima do planeta, melhor quantidade de terra produtiva, agronegócio, petróleo, minério, está tudo aqui. Energia, o oxigênio por causa das florestas. Cara, com esse clima que nós levantamos de manhã, ser brasileiro que é um privilégio. Se levantar de manhã e não agradecer, você precisa apanhar. Então, para eu não... Palmatória. De manhã eu agradeço. É o mínimo que nós podemos fazer pelo privilégio de estar nesse país, de ser brasileiro e poder estar vivo. Não é Covid-19, é Convida-24. Você está aqui. Você não vai agradecer, então a minha alegria é espontânea. Então, como é que você se mantém feliz? Cara, porque você se mantém vivo. Mas eu trabalho 16 horas por dia, desde pequenininho. Cara, você trabalha muito. Não, eu vivo muito. Para mim, tudo é vida. Tudo que você pode fazer, que você pode produzir é vida. E as pessoas sobem num palco e querem olhar no relógio para ver se o tempo dele. Aí depois ele sai pelo fundo e não atende as pessoas, porque ele se acha. Ele tem meia dúzia de pessoas na rede social e ele acha que ele pode sair pelo fundo e não cumprimentar as pessoas que ficou ali uma hora ouvindo ele falar. Quem ele pensa que é? Então, na realidade, fazer o simples. Quando eu saí daqui, eu estava conversando com as meninas ali fora, o abraço é um abraço de verdade. Para mim, essa é a melhor plateia. Aquela que você não está vendendo nada. Desde que você chegou lá na entrada. As pessoas precisam aprender isso, cara. Vendedor. Você é um palestrante, precisa vender a sua imagem, a sua energia, a sua mensagem. Então, mas antes de tudo isso, você vende a sua energia. Que energia que você vem entregar? A energia que eu cheguei aqui é que eu chego em qualquer lugar. Eu vim para me conectar com os deuses daqui. Cara, o Deus está nas pessoas, no ambiente que você vive, na conexão. A hora que você olha para as pessoas, você tem a oportunidade de conectar com alguém que tem uma energia que vai somar com a sua. Então, seja simples, seja de verdade, sobe num palco e fala com as pessoas. Mas você tem um texto, que se lasque o texto. Olha cara, olha no olho das pessoas, se conecta. Você tem um PowerPoint, eu não sei mexer num PowerPoint. Nunca usei. Se dá para eu usar, eu vou me atrapalhar. Eu não sei mexer naquilo. Mas, cara, eu olho no olho das pessoas e se você tem uma mensagem técnica, você precisa passar o PowerPoint, você precisa fazer um gráfico, tá tudo certo. Mas você está fazendo para quem? Para atender quem?
Você está olhando para as pessoas, você está vendo se aquilo ali está atingindo alguém? Você está arrancando o sorriso de alguém? Você está com o propósito de impactar realmente aquela pessoa ir para casa melhor que chegou? Nós somos seres de luz, nós somos humanos, nós não somos máquina. Então não seja uma máquina na hora que você sobe num palco. Fala com as pessoas, seja simples. Você lembra da sua primeira palestra? Como é que foi? Eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. 8 ou 9 anos de idade? Como é que foi isso aí? Porque palestrar para mim é falar com pessoas. Eu falava com as pessoas e com meus irmãos. Eu me tornei importante com 8 anos. Eu sacava carvão e eu conseguia ganhar meio salário e conseguia manter o café da manhã para 9 pessoas. Eu era um cara importante. Eu explicava para eles como é que fazia. Eu já fazia palestra. Como é que você faz para sair de casa de manhã, trabalhar 12 horas e conseguir pôr o café da manhã em casa? Extraordinário. É uma palestra extraordinária. Então, na realidade, isso veio de lá. Agora, se aumentou a quantidade de pessoas, mudou a fala, eu sempre quis fazer alguma coisa para impactar, somar na vida das pessoas. Então, como é que aconteceu a palestra? Aconteceu. Eu nunca busquei isso. E eu não busco isso. As pessoas me chamam, eu vou e falo. Eu atravesso o país para ir nos lugares que custo-benefício não compensa. Mas eu não dou as costas para as pessoas. Eu não me acho importante a ponto de não ir 500 quilômetros de carro. Eu faço simples. Eu faço como se fosse assim. Cara, é o mínimo que eu posso fazer considerando os benefícios que a vida já me deu. É passar uma mensagem que fortaleça, que sirva para outra pessoa. Então, acho que o palestrante tem a responsabilidade. Cara, o cara vai ouvir ele, é que nem pastor. Cuidado com o que você vai falar. Aquele conteúdo que você está levando serve mesmo para as pessoas? Você aprendeu na internet e acha que agora aquilo dá dinheiro? Você tem propósito? Você não faz com amor, com paixão? Você não põe gratidão naquilo? Você não põe espiritualidade naquilo? Cara, faça isso. Não é só palestra, não. Qualquer coisa que você for fazer na vida. Se você põe amor, põe paixão, fica leve. E não cansa. Eu saio com a Thaís de cidade em cidade, mal consegue emendar um voo com o outro, e eu nunca me cansei. Porque tem paixão, tem prazer em fazer. Aí, quando chega lá, tem 500 pessoas que querem dar um abraço. A gente chama de fila do abraço. Eu espero e abraço todo mundo. E, de vez em quando, por conta disso, o voo me perde. Legal. Só para você que está assistindo, a Thaís, essa daqui, vem aqui, Thaís, ó. A Thaís, ó, olha para essa mulher aqui que acompanha o Geraldão aqui. Olá, gente. Não, é um equívoco. Não é ela que me acompanha, eu que acompanho. Ah, você obedece, é mais uma mulher que você obedece. É, porque a minha mulher não confia em mim. Quando ela não tá para mandar, ela manda a Thaís. Geraldo, você estava falando sobre algo que exige uma responsabilidade gigantesca. Você acabou de falar, né, sobre a pessoa que está transmitindo a mensagem precisa ter noção que aquela mensagem que está sendo transmitida pode impactar a vida de uma pessoa. A responsabilidade que ela tem. Isso é uma responsabilidade muito grande. Tão grande que eu percebo, às vezes, alguns palestrantes ficando travados aqui. Eles não tomam a decisão, às vezes, de fazer um investimento financeiro ou até mesmo de energia, de tempo. Tem outras coisas para fazer. Mas peraí, a partir do momento que eu tenho esse dom de transformar vidas, de impactar vidas, não é mais opção. Eu gosto de dizer que é dever cívico eu fazer isso, porque eu tenho esse dom e aquela pessoa precisa dessa mensagem. Responsabilidade social. Qual a mensagem que você passaria para alguém que precisa tomar essa decisão, que falta um tapinha na bunda para ela fazer? É isso que é o dever, a missão chamada. Tá travado com as historinhas, né? Com as historinhas. Tem gente que tá travado com as historinhas, Geraldo. Você que é palestrante, por exemplo, você sobe num palco e você já chegou em algum lugar, você já conquistou alguma coisa a ponto de você estar no palco. Cara, cuidado para não falar para as pessoas que é difícil. Boa. Como assim difícil? Você não foi? Por que você acha que é difícil? Por que o outro não poderia? Cuidado com aquilo que você fala, porque o cara que tem poder de influenciar, ele tem que ter a responsabilidade. Se ele não puder somar para as pessoas, não diminui, não. Cara, você conseguiu um êxito, e na hora de passar o PowerPoint, você vai mostrar seu avião pro cara? Ah, não. Cara, o que você foi levar pro cara? O cara vai achar que aquilo não é para ele. Ele tem que olhar para você e entender que você é uma referência que vai fazer com que ele sonhe, com que ele acredite, que esteja dentro da possibilidade dele. Então, faça de forma simples, faça de forma espiritualizada, faça com que o cara entenda que você é comum, que você não é especial. Para ele entender que você é só um mensageiro, mas você é semelhante a ele. Então, cara, não sai pelo fundo, não, desce lá e abraça ele, para ele entender que você é de verdade, que você faz o simples e que você não tem nada de extraordinário que ele também não tenha. As pessoas acham que as pessoas são extraordinárias, é fora da caixa, acima da média. Todo mundo é. Mas aí as pessoas se sentem tão importantes que não deixa o outro perceber que o outro também é. Então, cara, para de se entregar de forma assim, se achando diferenciado. Porque diferenciado todo mundo é, não tem 2 DNA.
Todo mundo é diferenciado. Então, se iguala ao cara para ele acreditar que a sua mensagem veio para ele. Você veio para somar para ele. Então, você fala para aquele cara, acredita, é possível, é possível, é possível. A pessoa fala assim, o Fino, o que você tem de tão extraordinário? Onde é que você se encontra a sua melhor performance? Eu falo, meus 7 anos. Eu era feliz, não tinha rótulo, tinha mãe, tinha um ambiente, o que tivesse para comer estava bom, e não teve um dia que eu deixei de sorrir. Essa é a minha melhor performance. O resto são rótulos. O resto são coisas que você conquistou. Se você conquistou, o outro também pode. Então, não é de onde você veio, como é que você subiu no palco, ou para onde é que você vai. É quem você leva com você. Não é quanto você tem, é quem você tem. Neste momento, eu tenho essa mesa. Eu quero levar as pessoas comigo. Como é que eu levo com você? Lembra ela de quem ela é, faz ela olhar para dentro. Já está nela. Ela é gigante, mas ela tá vacilando. Não é sempre que ela olha para ela precisa olhar todo dia de manhã. Olha para você e começa de novo. Você vai descobrir o gigante que está dentro de cada um de nós. E cada dia que eu deixo de fazer isso, eu tô perdendo pessoas, literalmente. Né? E oportunidade de crescer de dentro para fora e levar essa mensagem para o outro. Palestrar é primeiro, cara, você não tem tempo para atender o porteiro. Você não é palestrante? Como assim? Palestra para o cara. O cara só queria ouvir você 1 minuto, você não vai parar para falar com o cara? Como diz Ficão, palestra na fila do pão. A Patrícia que fala, Geraldo, a Patrícia fala, se deixar o Francisco, ele palestra na fila do pão. É isso. A Thaís ali falou, mas chefe, nós vamos perder o voo. Eu falei, se lasca. O voo me perde, por quê? Porque eu não deixo as pessoas sem atenção. Eu dou atenção para as pessoas que eu não faço mais que obrigação. Então, o chefe dá bom dia e vira uma palestra. Se o cara aceitar ouvir, vai virar mesmo, tá? Porque eu vou falar com a pessoa. É dos seus, hein, Chicão? A Patrícia que fala, eu tô no mercado, o Francisco lá. O Francisco já tá palestrando lá. Tô no aeroporto, o Francisco já pegou alguém para palestrar. Outro dia eu passei com a Patrícia Francisco e a Patrícia falou para mim, ó, DJ, esse mercado aqui, todo mundo conhece o Francisco. Ô, seu Francisco, ô, seu Francisco, ô, seu Francisco. Olha, a Thaís hoje estava indo do carro e ligou um cidadão que está com um problema sério e depressivo. E ele queria, porque queria falar. A Thaís está aqui do lado. Ela me ligou do celular dela, pôs o cara, e eu vim falando com o cara do carro, quase que eu bati no cara. Como é que é? Você disse que você não está bem? Você tem 3 filhos, seus filhos estão bem? A esposa, não, isso está tudo bem. Alguém está em terminal, está com doença terminal? Não, imagina. Então, cara, então vamos começar de novo? Está tudo bem com você? Se você repetir de novo o que você falou, você vai apanhar, tá? Caraca. Como assim não está tudo bem? O que você chama de estar tudo bem? O que você chama de chegar lá? Então, onde é que você está buscando a felicidade? No 1º milhão? No carro alemão? No avião? Então, essa felicidade não chega, tá? Porque a hora que chegar isso, está faltando outra coisa. Então, cara, quais são os seus valores? Então, na realidade, eu falo com as pessoas, eu não fujo das pessoas, eu não faço mais que obrigação. Eu vim fazendo 15 minutos de palestra no telefone com o cara, para o cara entender, olhar para ela, que terminou, ele apanhou tanto que a hora que terminou, ele agradeceu. Geraldo, tem uma questão aqui que os palestrantes novos, até a gente brinca, eles se cagam de medo disso, que é na hora do briefing com o contratante. Porque eles têm alguns medos, tá? Tem o medo, será que eu vou conseguir mandar essa mensagem? O que o contratante quer? O que ele não quer? Tudo. Aquele momento em que você é contratado e que faz aquele briefing, o contratante, olha, eu preciso disso, eu quero levar essa mensagem para minha empresa, tal. Como que você modula isso? Como que você se relaciona com essa questão do briefing, da expectativa? Por que você está sendo chamado? Por que você está sendo contratado? Porque hoje eu vejo que alguns palestrantes, né, têm esse medo, e quando não tem o medo, gera o estrelismo. Eu quero 500 toalhas brancas no meu... eu quero meu camarim. Suco de tamarindo. Então, assim... O cara quer 500, ele foi contratado para falar de meio ambiente, ele quer 100 toalhas brancas. Né? A gente tem esses 2 extremos. A gente tem aquele que, na hora do briefing, tem essa insegurança de saber se ele é capaz ou conseguir compreender o que o contratante quer. E a gente também tem aquele que, de algum momento na vida, ele... meio que se perdeu nesse estrelismo aí. Como que você recomenda para a galera? Volta para o mesmo ponto. Ele precisa aceitar primeiro ouvir o contratante. Opa. Porque se ele já sair na frente, não é isso. Então, assim, ele precisa primeiro ouvir o contratante. Depois que ele ouve o contratante, se ele estiver ouvindo de verdade, ele vai se conectar. E se na dúvida, se ele não consegue passar uma mensagem, ele fala, eu acho que eu consigo te ajudar. Ou então ele fala, cara, não sou eu que consigo fazer isso para você, tá? Perfeito. Seja verdadeiro.
Perfeito. Se você conseguir ajudar e você não tem argumento na hora para falar pro cara, você fala assim, eu consigo ajudar você. Simples assim. Todo mundo gosta da coisa objetiva. Mas fala de verdade, se você sentir que você pode. Você fala assim, cara, você tem certeza que sou eu? Isso aconteceu comigo. Uma multinacional veio me contratar e eu falava muito de Deus. E ele queria que eu falasse de ancestrais e não de Deus. Uhum. Então você está contratando o cara errado. Ele queria que você trocasse o nome, né? Meus ancestrais... Assim, cara, cada um dá o nome que quiser. E eu chamo de Deus. Porque quando o avião balança, todo mundo chama o mesmo cara. Ninguém chama Ai, meu Deus. Ninguém chama os ancestrais. Faz sentido. E eu não consigo ir lá. Você falava para eu ir lá. Geraldo, sensacional a sua ideia, a sua cabeça, seu conhecimento. Mas eu queria que você evitasse só essa coisa de Deus. Eu falei assim, então... Não é eu. Eu não vou. Cara, você precisa ter coragem de ser você. E de entregar aquilo que está dentro do seu potencial, dentro da sua capacidade. Porque a melhor contratação de venda de palestra é quando você vende para quem já comprou. É quando quem já comprou vende para o outro. Recontrata. É a melhor propaganda de palestra quando você faz uma palestra, alguém indica você para outra pessoa. Uhum. Então não vai em lugar que você não tem segurança que você vai entregar. Seja verdadeiro. Você vai até ser valorizado por quem está te contratando se você falar para o cara, tenta indicar. Olha, eu conheço 2 pessoas sensacionais para entregar o que você precisa, não sou eu. Provavelmente que ele quer fazer uma palestra para explicar para as pessoas economia circular. Meu filho faz melhor que eu, tá? Porque você quer falar especificamente, tecnicamente, de economia circular, de reciclagem, é meu filho. Ah, mas você não tem desmanche dessa carteira? Não, é outra coisa, tá? Tecnicamente, quem sabe é ele. Uhum. Eu só sou empreendedor. Eu não sei fazer o que esses caras fazem. Meu filho sabe. Contrata ele é um puta palestrante. Então, ou seja, tente ser verdadeiro o tempo todo. Procure ser autêntico o tempo todo. E aí você vai convencer, porque ninguém engana ninguém. A hora que você começar a falar com o seu contratante, se você for verdadeiro, ele leva você só pela verdade. Ele sente, que nem você falou no começo. Ele ganha, né? É porque por trás disso tem o medo do palestrante novo de falar assim, e se eu falar não? E se eu... Um exemplo do que você falou, né, que você deu o exemplo aí de falar de Deus ou de ancestrais, é ano político. O que eu recusei de palestra, para falar, você vai falar de política, tal. E, cara, eu até tenho conhecimento de ciência política, mas eu não sou o cara dessa polarização, eu não sou o cara, eu não sou esse cara para você. Se você quer fazer esse barulho, se você quer gerar isso, esse cara não sou eu, entendeu? Parafraseando o Roberto Carlos, esse cara realmente não sou eu, entendeu? Mas isso que você falou, eu acho que gera liberdade no palestrante, de tipo, poxa, é para falar sobre liderança? É isso que eu domino? Toco o terror. É para falar sobre... porque a gente ensina no MBA, Geraldo, os temas mais contratados e como a pessoa adaptar para aquilo. Mas aquilo tem que estar na essência dela para que ela consiga ser verdadeira num palco. Não dá para encher linguiça. Não dá para encher linguiça, e é como o Geraldo fala. Cara, a verdade vem à tona, não tem como. E você tem uma responsabilidade, né, com a informação que você está levando, se você não é profundo. Só que eu entendo o palestrante novo, do outro lado, o cara tá no começo de carreira e ele quer meter ficha, ele quer colocar cartucho. Precisa do dinheiro. Ele precisa do dinheiro. O Geraldo foi cirúrgico. Na goela. Não, foi na goela. Então, assim, ele precisa do dinheiro, então ele fica naquela insegurança. Mas uma coisa que a gente fala, e eu acredito que talvez você concorde, Geraldo, é que às vezes é melhor dar um passo para trás e falar, essa não é para mim, que você vai gerar muito mais valor na tua figura, vai gerar muito mais valor no conceito, né, Lucas? Por exemplo, uma agência. Poxa, esse cara ele teve a moral de chegar e falar, essa não é para mim. Então, aí o passo não é nem para trás, é para frente. É para frente. Boa. É isso. O passo é para frente. Porque senão acaba virando uma traição, né? Não, uma autotraição. Eu acho que ele se trai primeiro. Exatamente. De assumir que aquilo não é para você, que você não vai conseguir entregar. A humildade vale mais do que a prepotência de dizer, deixa que eu resolvo. Só para poder ganhar o cachê. Cara, isso... Porque se eu tô me traindo, falando que eu consigo falar, eu não vou conseguir fazer o que você falou, que é o de transformar outra pessoa. Eu já tô me traindo, como eu vou ajudar outra pessoa? Olha que interessante, você falou do palestrante novo, né? É muito legal quando você vai para esse ramo, vai para esse mercado de palestra, mas você não pode depender dele. O que você faz? Você é balconista e é palestrante? Fica no balcão, tá? Não começa a se achar, não. Larga tudo e vai ser palestrante, você vai se ferrar, tá? Se é professor e vai ser palestrante, continue sendo professor. O palestrante, no meu ponto de vista, funcionou para mim, para o meu filho, eu vejo muita gente se dar bem nisso,
é que ele vai fazer a palestra por consequência. Porque chamaram ele para falar porque ele tinha uma boa fala, uma boa mensagem, uma história legal, sabia entregar a história dele, tinha conteúdo que ele buscou, que ele se informou, que ele se preparou. Tem um livro que ele consegue decifrar bem na fala. Bacana. Mas aquilo não pode ser um trabalho que você depende daquilo, tá? Profissão de palestrante deixa qualquer um com as pernas bamba. Você precisa daquilo para comer. A hora que você vai fazer o briefing, vai falar com as pessoas, você já começa a ficar preocupado. Aí essa semana ninguém contratou porque você é do Sul, porque o Sul está com problema de natureza. Como é que você faz? Então, acho que você tem que ter uma atividade, melhor, e mantenha a atividade. Se você não tem atividade, arrume uma atividade. Vai ser CLT, vai empreender de outra forma e faça com que a palestra seja um complemento. Convidaram você, você faz. Não convidaram, você sobrevive daquilo que você faz. Então, para mim, talvez seja essa leveza. Eu nunca fiz uma palestra... Quando eu fazia palestra com as pessoas nas cadeias, nos presídios, nas faculdades, eu ia falar com as pessoas que adoravam falar comigo, eu ia falar. O prazer de fazer. Aí um belo dia me chamaram, começaram a chamar nas empresas. Eu falei, mas não, gente, eu preciso trabalhar. Eu trabalho 18 horas, 16 horas por dia. Não, mas eles vão te pagar. Eu falei, vão me pagar para falar. Sério? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui na Body Shop. O cara falou assim, mas eles vão pagar? Empresa de cosmético vai pagar? É. Cheguei lá. Olha que interessante você fazer espontaneamente. Comecei a conversar com uma moça. Estava eu, Marcelo Cheto, o Arthur, meu filho que está aqui. E começou a falar e me levou e eu achei engraçado. Falei, vamos me pagar esse monte de mulher. Foi legal, todo um monte de mordomia. Falei, pô, ainda vamos pagar? E eu estou lá. Aí o cara, $1.000. Aí eu falei, pô, eu sempre trabalhei para ganhar $1, vamos vir aqui, vou ficar 2 horas, vamos pagar $1.000, sensacional. Aí eu tô lá, o cara falou para mim assim, ó, nós vamos ali, você aguenta aí, não vai fazer besteira. Meus filhos falando isso para mim, né? Ó, vou te deixar sozinho, não vai fazer besteira. Eles fazem bullying comigo o tempo todo, me sacaneiam. Eu falei, tá bom, vai ficar aqui quietinho. Mas aí chegou uma moça, eu comecei a conversar com ela. Ela falou, tudo bem? Ela sabe meu nome? Tudo. E começamos. O que você faz? Você dá cara de vendas e tal. Hoje eu tenho um evento de vendas. Pô, cara, esses eventos você precisa aproveitar desse evento de venda e lembrar o seguinte: o melhor produto que tem para vender é a sua energia. Como é que você está saindo de casa com energia? Vende a sua energia primeiro, o seu sorriso primeiro. Harvard está ensinando isso. Mas isso já está em nós. Quando você vende o seu primeiro sorriso, a sua primeira energia, a sua primeira alegria, a sua espiritualidade, aquilo, qualquer produto que vier depois, a pessoa recebe. Porque você já ganhou a pessoa e não o cliente. Primeiro ganha a pessoa. E você ganha a pessoa com a sua energia, com a sua verdade e tal. E começou. E o menino não volta. Eu fiquei 40 minutos conversando com a mulher. Caraca. A hora que eles voltaram, eu falei assim, ó, já vai subir a palestra e tal. Agora você precisa pegar o briefing. Eu tenho essa coisa de pegar o briefing dos 46 do segundo tempo. Olha, a presidente quer falar com você para te dar o briefing e tal. Eu falei assim, falar em venda. Você achar a presidente, você fala para ela, pensa numa vendedora que ela tem. Essa menina aqui é a vendedora, hein? Gostei dela. Vou apresentar, a hora que você apresentar a presidente para mim, vou apresentar ela para a presidente. O Marcelo Cheto olhou para o tio, ela é a presidente. Sensacional. O que eu tinha feito? Uma palestra para presidente sem saber. Foi o que aconteceu hoje com o Chicão aqui. Eu comecei a conversar com ele, porque ele sentou do lado. Não sei quem é ele. Estava aqui, tá todos vocês aqui, como é que eu vou saber quem é quem? Ele sentou, não importa. Ele sentou e eu comecei a conversar com ele. Você vê a grandeza que o cara é. Ele se mesmo, ou na humildade, sentou e ouviu. A mulher ouvia, ela ria. E a hora que ela falou assim, o brief, ela falou, olhou pro tio, mas não precisa abrir, pode terminar. Ele já brifou comigo. Sobe e faz o que você quiser. Essa foi a primeira remunerada. Todas daí para frente, depois veio Natura, Avon, Mary Kay, aquilo na área de cosméticos. Depois veio agronegócio, depois veio banco, veio financeiro. Eu continuei fazendo presídio, continuei fazendo as faculdades. E qual que é a diferença? O endereço. Na plateia tem pessoas. Eu fui fazer uma palestra. Olha a importância disso para vocês que fazem palestra. Não subestime. Eu fui fazer uma palestra na cadeia e eu consegui meu objetivo. Um dos presos levantou a mão e falou, olha, eu era chefe disso, chefe daquilo. E se na minha empresa, que nós fizemos o primeiro assalto, eu tivesse ouvido esse cidadão, eu já não estava aqui. Caramba. Bom, aí eu saí de lá e fui num grande conglomerado financeiro.
Quando chegou lá, tinha junto com eles que estavam fazendo o negócio, uma das maiores companhias aéreas do nosso país. Estava toda a diretoria e a diretoria deste banco. E o cara me perguntou, Rufino, todo mundo estava na expectativa, você estava na hora de chegar, achou que você não ia chegar a tempo, e eu cheguei em cima da hora, que eu estava na... Mas você estava na cadeia? Falei, não, estava no cadeião de Pinheiros, e estava assim, mas fazendo o quê? Eu falei, batendo um papo com as pessoas. Tô fazendo palestra? Eu falei, na cadeia? Eu falei, sim. Eu falei, mas qual que é o objetivo? Qual que é o propósito dessas pessoas? Eu falei, o mesmo que de vocês. Caraca. Nossa. Aí eu falei assim, como assim? Eu falei assim, por acaso o seu propósito não é ter família, não é prosperar, não é ser feliz, não é levar recurso para casa, ter segurança, ter seus filhos bem encaminhados e conseguir gerar oportunidade para mais pessoas e crescer nos negócios? É claro, então é eles também. A diferença é que eles erraram o caminho. E você aponta o dedo para ele dizendo que ele é criminoso, porque ele bateu ou roubou uma pessoa, ou matou uma pessoa. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Você já pensou que, enquanto o poder que vocês têm com a caneta, dependendo do jeito que você assina, que você mata em série? Nossa, só que foi uma caneta, né? Uau. Agora, o resultado dessa caneta, você mata em série. Então, não julga, não. O propósito é o mesmo. Lá era para eles saírem pela porta da frente. Meu propósito aqui é para vocês lembrarem que vocês não são máquinas, vocês são seres humanos. Vocês precisam começar a prestar atenção naquilo que o dinheiro de vocês não compra. Eles aplaudiram. Então, assim, muito bom. Maravilhoso. Muito legal. Geraldo, a gente... Não subestime com quem você vai falar. Fala com as pessoas. Ah, mas esse cara aqui são garis. E ué, você vai falar diferente do que você falou do agronegócio? São pessoas. São pessoas, né? Então, que mensagem que você está levando? Você tem o poder da palavra. Você vai palestrar, você tem a responsabilidade de levar para o cara alguma coisa que soma para o cara. Você falar que é difícil, não vai somar. Você subestimar entendendo que o gari, olha, você ganhou 2 salários, tá bom. Ei, por que tá bom? Por que você acha que para o gari tá bom isso aqui, para o outro lá precisa de avião? Então, o cara que tá ali para poder olhar para você e dizer assim, o que eu vou levar para casa desse cara? Então, vocês têm essa responsabilidade de entender que o cara que está aí acredita em você. Você, naquele momento, é que nem o médico para quem está doente, tá? Você é Deus. Então, cuidado com a mensagem que você vai passar. A gente tem aqui Legal. escrito atrás da nossa camiseta, palestras salvam vidas. E é o resumo. É a prova do que você falou. É a mesma coisa de você lidar com o evangelho. Você é pastor, você sobe lá, o cara está entendendo que a palavra é para ele. Cuidado com o que você vai falar. É isso mesmo. Geraldão, a gente tá chegando ao final desse nosso... Cara, eu fico... Não dá, né, Chicão? Quando tá ficando bom o negócio, mas isso é para deixar um gostinho de quero mais, né? E antes da gente finalizar, eu queria que você, olhando para a câmera, você pudesse trazer uma mensagem sua para essas pessoas que estão em transição de carreira, que estão, putz, será que a minha história vira uma palestra ou não? Será que eu gosto de ajudar pessoas, mas está em dúvida? Qual é a mensagem que você deixa para esse palestrante, para essa palestrante que não sabe ainda, mas que tem esse potencial, que tem essa vocação e que precisa acreditar que sim, palestras salvam vidas? Olha, gente, para você que tem intenção de falar com as pessoas e passar uma mensagem, eu queria lembrar o seguinte, isso é empreendedorismo, tá? Isso é um empreendedorismo como qualquer outro. Que empreender não é ter um CNPJ. Empreender é fazer alguma coisa que impacta e soma na vida de outra pessoa, é servir, é o que faz principalmente a força da mulher. Fortalece a vida, dá direção, cara que protege, que cuida e que leva um propósito, que leva conteúdo que fortalece as pessoas. Você tem essa responsabilidade de empreender. Então, se você tem intenção de fazer uma palestra, comece a empreender. Comece a ver para que aquilo vai servir. Quem é que aquilo vai atender? Até onde tem verdade naquilo? Aquilo vai perdurar? Você pode aprimorar aquilo. Uma fala, você pode aprender alguma coisa com a outra. Você aceita que façam pergunta? Porque as perguntas esclarecem, fortalecem e melhoram a comunicação. A sua comunicação na rede social é verdadeira? Você faz aquilo que você fala? Você procura estar junto daquele conjunto? Você está dando aula disso ou aula daquilo? Você faz na prática a aula que você está dando? Ou você é estrela que você vai falar de meio ambiente e pede 20 toalhas? Ou você quer o carro tal, a mesa tal, fruta tal na mesa para falar com o pessoal da comunidade? E você quer ser diferenciado? Então, a responsabilidade que nós temos, que você tem, cara, que cabe todo mundo, tem espaço para todo mundo.
para esse mercado, tem muito mais gente para atender do que a nossa capacidade de atender. Tem muito mais gente precisando de uma mensagem ou de uma fala do que a nossa capacidade de falar e transmitir. Qual que é o segredo? Faça espontaneamente, faça com amor, com paixão. Tenha gratidão por ter o que fazer e ter a oportunidade de subir e falar para alguém. Mas seja de verdade e tenha a responsabilidade de entender que do outro lado tem seus filhos, seus pais, o seu semelhante, o seu irmão. O que você está falando para o seu irmão? Faça palestra para quem você encontra na primeira hora do dia, querendo fortalecer aquela pessoa. Quando o número de pessoas se multiplicar, entenda e continue falando só para uma, para fazer diferença e impactar a vida de uma. Você pode e deve. A nossa função, é muito mais do que uma profissão. É uma missão de você fazer diferença, impactar e somar na vida de um ser humano. Então, leva isso com grandeza, leva com espiritualidade, leva com alegria, com felicidade. Seja você um exemplo a ser copiado. E, cara, não dá as costas para ninguém. Seja humilde. Não sai pela porta de trás. Alguém quer tirar uma foto, você não tem tempo. Não corra das pessoas. Seja uma pessoa que realmente a pessoa olha para você e veja uma imagem que ele entende que naquele cara ele pode acreditar. Naquele ser humano ele pode acreditar. E você vai começar a entender a importância que tem essa função, que é muito mais que uma profissão, é uma missão. E quando você fizer isso, não traz uma carga de necessidade. Arruma um trabalho, faça outra coisa. Carregue a sua necessidade em outra coisa. E quando você for fazer uma palestra, faça com espontaneidade. Faça como complemento. E você vai ver que diferença que vai fazer na sua vida. Você vai melhorar de vida. Você vai crescer de dentro para fora. E quando você for entregar, você vai entregar um pouquinho de você, um pouquinho daquilo que você faz. Nós somos seres de luz. Onde você vai, leva essa claridade, leva essa espontaneidade. Leve essa luz, ela vai brilhar no outro e vai refletir em você. E você vai crescer como ser humano. E um ser humano bom vai ser bom em tudo que faz, inclusive em passar mensagem. E aí, Chicão, efeito catapulta? Você é louco. Tô com o mestre, né? A gente tá com o mestre, né, rapaz? Meu Deus. Caramba, e o mais maravilhoso de tudo isso, que eu torço para que as pessoas se desenvolvam a esse ponto que o Geraldo chega, é que tudo isso é muito natural dele. Não existe aqui nenhuma copy, não existe um texto, não existe um script. Ele simplesmente chegou e entregou. Eu acredito que talvez não, com certeza. Essa seja a maior liberdade que um palestrante, um comunicador, qualquer profissional, qualquer ser humano possa ter. Transbordar aquilo que realmente vive, aquilo que realmente pensa, aquilo que realmente é, porque isso torna leve. Como o Compúcio diz, né? Se eu faço aquilo que eu amo, eu não tenho que trabalhar um só dia da minha vida. É por isso que eu sou especialista em fazer nada. Cara, a gente não podia terminar. A gente não podia terminar esse episódio da melhor forma. Eu vou me despedir de você, o Lucas vai, o Francisco vai, vamos deixar o grande final se despedir, mas fiquem atentos porque a promessa do Geraldo vai sair, que é o Chicão falar para vocês qual foi a enrascada que ele teve com a Patrícia lá nos bastidores. Será que ele vai ter coragem, Geraldo? Eu lembrei ele de quem ele é, ele vai contar. Então aguardem os próximos episódios. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Lucas, se despeça aí. Valeu, galera. Mensagem final. Pegando tudo que o resumo do que o Geraldo falou pra gente hoje, palestras salvam vidas. Cuidado que você tem uma grande responsabilidade nas mãos. Valeu! É isso aí, pessoal. Só tem que ser. Seja o que você é, sobe no palco, toca o terror e salva vidas. Vamos lá. É só o simples, gente. É só o óbvio. Cara, copia. Vê o que está funcionando, o que está impactando, o que realmente acrescenta para as pessoas. Copia, traz para a sua realidade que você vai conseguir aprimorar, melhorar aquilo. Não tente reinventar a roda. Use as rodas que você tem, o universo que você habita e leve o melhor para as pessoas, a sua melhor versão. O que é a sua melhor versão? A simplicidade, a espiritualidade, o Deus, aquela energia, aquela luz que está em você, que ela reflita e impacta, ou seja, que ela se conecte com a luz que está no outro. E lembra, do outro lado tem um Deus sentado para ouvir você. Então fale com grandeza, fala com espiritualidade, fale com essa conexão poderosa, usando o Deus que está aqui para conectar com o Deus que está ali. Se tiver oportunidade, põe a mão, dá um abraço, deixa as pessoas perceberem que você é de verdade. Não é o tamanho, não é o seu tamanho, o tamanho das coisas que você faz, do processo, do texto, dos conteúdos, é o seu tamanho. Não é quanto você já chegou ou quanto você tem ali de plateia, é quem você tem. Cara, isso é tão simples. E se você olhar com simplicidade, reconhecendo o Deus que está dentro de cada um na hora da transmissão, na hora da comunicação, você vai ver que você vai ter todos à sua volta. Essa sensação que eu tenho onde eu estou, que eu tenho a pessoa à minha volta.
Qual pessoa? O Deus. A pessoa mais próxima. Essa conexão vai fazer com que você passe a sua mensagem e ela realmente consiga impactar. Que ela consiga... Qual que é o segredo para isso? Fazer o que o Chicão fez. Nós sentamos ali, você precisa ver a simplicidade dele de ouvir. Não diz que ele é palestrante, que ele é CEO, que ele é dono da empresa. Ele só ouviu. Se você for palestrante, quanto mais você ouvir, melhor a mensagem que você vai entregar. Nós somos seres de luz e conduzidos à energia. Leve a melhor energia e impacte, se conectando com a energia que está no outro. Cara, isso vai fazer diferença primeiro para você. Vai por mais que em você. Depois vai fazer para as pessoas à sua volta, a família. Você vai melhorar, você vai ser um ser humano melhor. E por consequência, você vai conseguir atingir uma meta que eu atingo todos os dias. Você vai ser mais feliz. Geraldo, pessoa que não te segue ainda, que está assistindo a gente, como é que faz para te encontrar nas redes sociais? Sei lá, eu acho que... Tá aí. Agora a Thaís. Thaís, vem aqui, Thaís. Vem aqui, Thaís, de novo. A Thaís... Essa parte é com a Thaís. Thaís, lá. Fala aí. Fala aqui, gente, ó. É Geraldo A. Rufino. Vocês vão achar ele lá. Aí, Geraldo A. Rufino. Então, ó, você não segue ainda, segue ele. E você tem um livro também, né? Dois livros. Fala aí. O Catador de Sonho e o Poder da Positividade. O Catador de Sonho é que fala do empreendedorismo, que ganhar dinheiro não é um problema. Qualquer coisa que você fizer, dedicar 16 horas por dia, dá dinheiro. Inclusive palestras. Inclusive palestras. Se dedique naquilo que você faz. Eu ganhei dinheiro catando latinha, sacando carnaval. Nunca vou problema ganhar dinheiro. É quanto você se dedica naquele propósito. Agora, o Catador de Sonhos já é uma outra fase, que é quando eu aprendi a lidar com o poder que nós temos na mente. O Deus que está aqui. O poder da mente. O poder da positividade, para mim, é nada mais, nada menos. Esse livro é a extensão da fé. As pessoas falam de fé e acreditam. Eu não só acredito, como eu ponho em prática. Como é que eu pratico isso? Dando bom dia para o primeiro Deus que eu acho todos os dias, entendendo que o Deus está no outro. A convivência, a minha conexão com Deus está na minha relação com o ser humano, que é a presença divina. Não diz que nós somos semelhança divina, eu acredito nisso. Então, se eu sou filho dessa luz, o meu irmão do lado também é. Conviver com os diferentes. As pessoas são boas, elas só são diferentes. Que maravilha, a gente terminou, já tinha uns 10 minutos, mas o cara é incansável, o cara é realmente um palestrante, né, Chicão? Mas, ó, agora é real, a gente finalizou, muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui, que assistiu, espero que as mensagens do Geraldo possam impulsionar e dar mais gás à sua carreira, assim como o Francisco, assim como o Geraldo e vários outros palestrantes aí no mercado de palestras. Tamo junto. Valeu.